Bem-vindos mais uma vez a Seres Vivos 8, Plant 3. Essa semana, iniciamos o nosso tema relacionado à evolução das espermatófitas, um tema que particularmente eu tenho um apreço muito grande, pois eu acho interessantíssima a evolução desse grupo. Na aula de hoje, especificamente, nós trabalharemos com as espermatófitas, as plantas com sementes. Então, vamos começar. Então, o nosso quadro, o nosso grupo de estudo hoje é formado pelas gimnospermas e angiospermas. O que vocês sabiam, por enquanto, em relação às angiospermas? Que antigamente nós tínhamos apenas monodicotiledôneas, beleza. Agora, vocês já sabem, nessa parte do módulo, que nós temos também as basais, como aqui a família Nymphaeaceae do grado Ano, as monocotiledôneas e agora nós temos as dicotiledôneas verdadeiras, as eudicotes. E do lado das gimnospermas, nós vamos aprender nos conteúdos dessa semana que, apesar de associarmos os pinheiros às gimnospermas, nós temos uma diversidade morfológica muito grande, como vocês podem verificar aqui, ok? Então, essa semana nós trabalharemos com as antigas fanerógamas. Esse termo não é mais utilizado. E nós utilizamos, então, espermatófitas, do grego esperma, semente, fíton, planta. E aqui está a filogenia das espermatófitas. O que nós podemos inferir dessa filogenia? Primeiramente, nós temos aqui, há mais de 360 milhões de anos atrás, o surgimento da novidade evolutiva que dá nome ao grupo. A semente é um óvulo que fica armazenado em uma cúpula. E depois nós temos outra novidade evolutiva muito importante, que é a simetria birradial da semente. Aí mais ou menos em 325 milhões de anos atrás. Então vocês podem verificar cada tracinho, cada nome em azul representa uma novidade evolutiva, uma modificação, os caracteres estudados, apresentados aqui, e aí vocês podem ver que o estado de caráter sifonogamia aparece em dois momentos distintos nessa história evolutiva, ocorrendo em grupos que não estão proximamente relacionados, ou seja, nós temos aqui paralelismo. Mas o que seria a sifonogamia? Nada mais do que a formação do tubo polínico. Então, vejam que o tubo polínico, o seu surgimento, a sua formação, aconteceu em dois momentos distintos. É o que parece, já que nós temos uma interrogação aqui nessa filogenia. E, além disso, nós temos também, como vocês podem verificar com essas setas, a politomia, ou seja, o clado das espermatófitas, ele ainda não é muito bem definido, muito bem explicado. E nós podemos ver por quê? Graças a esses indivíduos aqui dentro desses quadrados em azul. Então, as espermatófitas, elas são compostas por grupos atuais, mas também por grupos que já foram extintos, que nós trabalhamos apenas com os fósseis. Nós inferimos como esses indivíduos eram. A gente não tem uma foto da época, tá? Mas não tem como a gente tirar esses indivíduos da filogenia, porque vejam só, apesar de normalmente associarmos um indivíduo fóssil como um indivíduo com estados de caracteres mais basais, vocês vejam que nós temos dois grupos aqui, Lignocteris medulosa, que sim, divergiram antes das gimnospermas que nós conhecemos, mas nós temos também três táxons já extintos que divergiram depois das gimnospermas, estando aqui próximos às angiospermas. Então, finalizando, todo mundo, incluindo quem é vivo e quem já é
extinto compõem as gimnospermas. E aí, gimnospermas mais angiospermas vão definir, então, as espermatófitas. As espermatófitas, elas formam a linhagem mais diversa das plantas vasculares, onde nós temos aí aproximadamente 270 mil espécies vivas. Mas aquele monte de táxon, aquele monte de indivíduos fósseis extintos. Uma outra denominação muito semelhante à espermatofita, né, as espermatófitas, é o grupo apoespermatofita, definido aí por Cantino e colaboradores em 2007 e utilizado em outros sistemas de classificação, como por exemplo o Phylocode. A espermatofita seria representada então pelas espermatófitas, que nós acabamos de ver, as anjo e as gimnospermas, atuais e extintas, mas também por plantas com sementes que não se encontram dentro desse grupo, né, contendo o ancestral e seus descendentes, não estão inseridos nesse grupo coroa. Quem seria um exemplo? As samambaias com sementes. Vocês podem ver um exemplo aqui, nós temos Lignopteris. Ela é uma samambaia, só que vocês podem observar a presença de sementes, inclusive aqui dos fósseis. Bem? Pensando nas espermatófitas, quais são as sinapomorfias, quais são as evidências que nós temos da monofilia? Bom, se eu estou falando do grupo das plantas com sementes, a mais óbvia delas, vocês podem observar aqui, ok? Presença da semente. E aí a gente observa a presença dessa semente até em registros fósseis. Ou seja, essa é a primeira evidência mais óbvia de todas. Mas também temos outras evidências morfológicas que nos comprovam a monofilia desse grupo. A segunda seria a produção de madeira, a produção de xilema secundário. E além da madeira, igual vocês podem observar aqui, nós temos também a casca. A casca que é formada pela periderme. E essa casca e a produção de madeira, ela ocorre nas principais linhagens das espermatófitas, mesmo que isso tenha sido só ancestralmente. Por mais que a produção de madeira e casca, como por exemplo nas monocotiledôneas, não seja mais um estado de caráter derivado, lá no passado isso foi. Então, essa é uma segunda evidência da monofilia. E uma última evidência morfológica da monofilia das espermatófitas é a ramificação axilar do caule. E a ramificação sempre quando nós temos os nós, sempre nas axilas. Então, inicialmente, nós tínhamos uma dicotomia desigual, como vocês podem observar aqui nesse exemplo, em vermelho claro, até que nós passamos a ter essa ramificação não sendo dicotômica e acontecendo apenas nos ápices, ou como vocês observam aqui, certo? Uma eufilófita ancestral, mas passamos a ter agora a ramificação sempre acontecendo nas axilas, lateralmente aqui aos nós. E aí nós temos então ramos mais antigos na parte mais basal e ramos, partes mais jovens em direção ao ápice, onde nós temos o meristema apical. Bom, então pensando nas espermatófitas, né, na semente que elas possuem, o que aconteceu para a gente passar a ter essa semente? Então, antes, nós tínhamos as plantas produzindo apenas um tipo de esporo. Essas plantas, elas eram homosporadas, tá? Então, nós tínhamos a homosporia. E esses esporos produziam gametófitos que eram bissexuais, ou seja, eles possuíam gametas tanto masculinos quanto femininos. Agora, nós deixamos de ter plantas homosporadas para termos plantas heterosporadas.
passamos a ter a heterosporia, ou seja, passamos a produzir 2 tipos de esporos. Esses 2 tipos de esporos fornecerão, então, 2 gametófitos. E esses 2 gametófitos diferentes produzirão diferentes tipos de gametas. Ou seja, nós temos o microgametófito, o gametófito masculino, produzindo as células espermáticas. E o macrogametófito, o gametófito feminino, ele vai dar origem ao óvulo. E como que aconteceu, né, essa evolução de homosporia para heterosporia? Então, aqui a gente tem um passo a passo provável, né, do que aconteceu durante a evolução da semente. Então, primeiramente, vocês podem ver aqui em amarelo, né, uma folha modificada contendo os esporos. Então, nós temos o nosso ancestral homosporado. Nós passamos, então, a ter, como novidade evolutiva, a diferenciação. Agora nós temos a separação em micrósporos e megásporos, que produzirão gametófitos masculinos e femininos. Tá? Então, vocês podem ver a diferença dos dois aqui. Continuando, vejam o megásporo. Nós temos vários megásporos dentro desse esporângio. Nós passamos a ter, então, ao longo da história evolutiva, a redução para apenas um megásporo funcional. E vejam só, além dessa redução, esse megásporo, ele deixou de ser liberado para o ambiente. Ele passou a ficar retido no tecido do megasporângio, certo? E aí nós temos, então, finalizando, o esporângio sendo envelopado, sendo protegido por integumentos, por tecidos estéreis, que vão proteger o gametófito feminino até o momento da fecundação. É importante vocês lembrarem que a heterosporia ela evoluiu várias vezes dentro de linhagens separadas nas plantas vasculares. Então, por exemplo, nós temos aqui a heterosporia acontecendo em ixetofita, o ixeto, nas licófitas, nas samambaias leptosporangiadas e, claro, nas plantas com sementes. Então, a heterosporia ela não é única e exclusiva das plantas com sementes, das espermatófitas. Ela surgiu várias vezes em grupos separados evolutivamente. Só finalizando e para vocês relembrarem um pouco lá de Plant 2, com a heterosporia nós temos poucos ou na verdade um megásporo funcional, como nós observamos nas espermatófitas atuais. O que acontece com aquele monte de megásporo que existe lá dentro do esporângio? Os outros são abortados. E aí, esse megásporo funcional, ele é retido no megasporângio. E aí, nós teremos, então, agora a formação do nóculo saco embrionário, contendo a oosfera, o nosso gameto feminino, as sinérgides, as antípodas e os núcleos polares. E esse megasporângio, como nós já vimos, ele é envolto por tecido estéril do esporófito, que é chamado de integumento. Vocês podem observar aqui, então, a formação de 2 camadas de integumento, para proteger bem esse megasporângio. E o micrósporo, nosso grão de pólen, também, mais uma vez, relembrando Plant 2, então nós temos aqui a antera, filamento, e aqui dentro da antera nós temos os sacos polínicos, que são células férteis, e dentro deles nós temos a célula-mãe, que é o microesporócito. Ok?
essa célula-mãe, esse microsporócito, dentro lá do nosso saco polínico, ela é 2N, sofre a meiose, formando então o nosso grão de pólen. O pólen, inicialmente, ele era transportado de uma flor para outra pela ação do vento, a nemofilia. Então, a zoofilia é um estado de caráter derivado, que vai surgir mais para frente na história evolutiva. E aí, depois que esse grão de pólen ele sai de uma planta, de uma flor, para ele chegar em outra e conseguir fecundar com sucesso, né, o óvulo, essa parte feminina, foi necessário que substâncias adesivas fossem secretadas. Então, a gente tem no estigma a secreção de uma substância mucilaginosa, tá? Osmentina, que permite que esse grão de pólen se fixe aqui no estigma. E aí, então, comece a produzir o tubo polínico. Então, nós temos as mitoses acontecendo, a divisão e a extensão celular, formando o tubo polínico até que ele atinja o óvulo. E aí, gente, é muito importante que vocês saibam que tanto as cicas quanto o ginkgo atual, atuais, eles possuem o tubo polínico austorial. Vejam só, eles possuem o tubo polínico que parasita essa parte feminina da flor que eles chegaram, tá? Assimilando nutrientes que são próprios dela. E aí isso não acontece mais já nas angiospermas. Falando agora sobre a produção de madeira, a madeira ela permitiu o desenvolvimento de um tronco substancial. E eu tendo um tronco substancial, todo mundo já brincou de bloquinho. Todo mundo já começou a empilhar bloquinho para fazer uma torre e chega uma hora que essa torre não se sustenta mais. Ela só vai se sustentar, ela só vai atingir um tamanho maior, ser mais estável, se a gente aumentar o número de bloquinhos na base. Ao invés de utilizar um, a gente possa utilizar 4, por exemplo. A mesma coisa acontece com as árvores. Então, a gente tem agora o meristema primário, meristema apical, que vai garantir esse crescimento em altura, mas a gente tem também o meristema secundário, no câmbio, que vai garantir esse crescimento em espessura, como vocês podem ver aqui. Então, agora sim, se eu tenho uma espessura maior, eu posso ter árvores, como vocês podem ver nessa foto aqui, tá? Uma floresta de sequoias, uma floresta de redwood, que nós temos árvores aí com uma altura média de mais ou menos aí uns 100 metros. Então, esse porte mais elevado, ele só é garantido por conta desse meristema secundário. E aí, o meristema secundário, ele vai produzir o xilema secundário. O xilema secundário, ele é composto por células mortas, que possuem uma parede celular espessa, garantindo proteção e resistência. Esse xilema cresce ao longo dos anos. Aí vocês lembram daquela formação dos anéis de crescimento, ok? E ele protege, ali garante a sustentação do xilema secundário, que é responsável pelo transporte de carboidratos e nutrientes pela planta. Então, vejam só, a gente tem o câmbio definido nesse esquema aqui em azul claro, produzindo células tanto para o xilema secundário, que vai conferir essa resistência para crescer em porte, como também o floema secundário. Ou seja, o câmbio, ele dá origem a 2 tecidos, a 2 feixes de tecidos. Então, nós podemos dizer que as espermatófitas, elas possuem um câmbio vascular bifacial, que vai dar origem ao xilema e ao floema secundários, por isso bifacial.
E aí, o que que acontecia lá no Carbonífero? No Carbonífero, nós tínhamos as licófitas gigantes. Enquanto hoje nós temos as licófitas bem pequenininhas, sendo utilizadas em paisagismo, até como se fosse, entre aspas, um arbustinho, lá no Carbonífero elas eram imensas, como vocês podem ver nessa ilustração. Mas essas licófitas gigantes, elas possuíam um câmbio vascular unifacial, ou seja, eles só tinham a produção de xilema secundário. Então, a gente tinha o xilema para dentro, mas a gente não tinha a produção do floema para fora. Então, a gente não podia ter um crescimento tão intensificado, uma produção de madeira, um crescimento em diâmetro tão intensificado, porque faltavam carboidratos, faltavam elementos para essas células poderem se dividir, poderem aumentar em diâmetro. Consequência, as licófitas eram super altas, mas a produção de madeira ela era limitada. As primeiras árvores com tronco, assim como nós reconhecemos, foram observadas em duas linhagens distintas. Nas progimnospermas, onde se encontra o gênero extinto Archaeopteris, e nas samambaias com sementes, onde também se insere o gênero extinto, o gênero Medulosa. Essa aqui é a evolução recente das espermatófitas. Vamos ver o que vai acontecendo ao longo da filogenia. Então, nós temos, o taxon, o clado mais inclusivo, as embriófitas, as plantas terrestres. Nós temos abrangendo desde briófitas até as eudicotiledôneas. Seguindo na história evolutiva, nós temos as traqueófitas, as plantas vasculares. Que agora nós temos as licófitas, e aqui vejam só, em marronzinho, surgimento do crescimento secundário. Só que o câmbio aqui das licófitas gigantes, ele era unifacial, não se esqueçam disso, a gente só tinha xilema secundário, extinto. Passamos agora para o grupo das plantas que tem folhas verdadeiras, as eufilófitas. Nós temos as samambaias, monilofita, de novo aqui, outro taxon extinto, e aí chegamos em lignofita, as plantas que têm câmbio com xilema secundário. Quem se insere? Os progimnospermas, aqui já também morreram, gimnospermas e as angiospermas. E aí, então, entramos nas espermatófitas, as plantas com semente, e, para finalizar, as angiospermas. É muito interessante vocês observarem aqui que nós tivemos uma reversão. Tá? Que reversão? Nós temos o crescimento secundário aparecendo como uma novidade evolutiva, lá em licofita, monilofita, e para as plantas que pertencem à lignofita. E aí aqui, vejam só, nas monocotes e monocotiledôneas, nós temos a reversão, nós temos a volta do estado de caráter derivado para o estado basal. Nós não temos mais crescimento secundário, que afinal, acho que vocês nunca viram uma árvore de milho. Em vermelho, nós temos mais ou menos isso aqui, tá? Então, nós temos aqui as progimnospermas, como vocês podem ver, cicadofita, encofita, coniferofita, até chegarmos nas angiospermas. Por que eu estou trazendo esse monte de nome para vocês? Porque a gente tem a evolução das sementes, em teoria, ocorrendo duas vezes ao longo da história evolutiva das espermatófitas. Tá? Então, pensando nas plantas com sementes atuais extintas, nós temos dois grupos, cicadofita e coniferofita. Cicadofita, como vocês podem imaginar pelo nome, é composto pelas cicas atuais.
quais são, né, as sinapomorfias que definem esse grupo. Produção limitada de madeira, as folhas compostas, semelhantes às folhas de samambaia, né, as frondes, e a semente com simetria radial, ou seja, a semente ela é globosa, ela é quase arredondada. Já coníferofita é composto pelos ginkgos e pelas coníferas e possuem como sinapomorfias produção de uma madeira bem densa, serem árvores bem desenvolvidas, apresentarem folhas simples ou aciculares, e vejam só, a semente ela não é globosa, ela é platispérmica, ela apresenta simetria birradial. Como assim, professora? A semente é achatada. Tá? Então, antigamente, o que se acreditava é que a gente tem essa linhagem ancestral dando origem a esses dois grupos. E tudo vai depender de qual planta extinta, qual táxon extinto que esse grupo se originou. A partir de qual grupo extinto esse grupo derivou. Então, quando nós pegamos a progimnosperma ancestral, ela é o ancestral das cicas. E aí nós temos aqui a imagem de uma cica, como vocês podem ver, cicas revoluta. E nós temos aqui a semente. Mas nós temos nas espermatófitas também aqueles indivíduos, aqueles táxons que derivaram, divergiram de arqueopteris. E aí as suas sementinhas são achatadas e as suas folhinhas passaram a ser aciculares. Não lembrando mais uma folha de samambaia, uma folha de palmeira com as cicas. Beleza? Só que hoje, as análises filogenéticas que nós temos não sustentam mais essa divisão em duas linhagens, esse surgimento apenas em duas vezes, em duas ocasiões, de sementes diferentes. Então, na verdade, as sementes achatadas e as folhas aciculares típicas lá de coníferofita, elas ocorrem em outros grupos, em outros táxons, dentro das espermatófitas, e são respostas a condições ambientais. A condições de, por exemplo, restrição hídrica. Certo? Então, hoje não se sustenta mais essa divisão em duas linhagens de acordo com o ancestral do qual esse táxon se derivou. E aí, pensando nas linhagens atuais das espermatófitas, nós temos, então, as gimnospermas, entre aspas, que são representadas pelas cicas, o ginkgo, gnitalis e as coníferas. O graduano, aí nós temos aqui as basais também, né, as magnoliides e clorantaceae, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Agora vocês veem um zoom de todas as espermatófitas. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo sobre as espermatófitas. Vamos agora relembrar rapidamente o conteúdo. Não se esqueçam que a linhagem das espermatófitas, das plantas com sementes, ela é compreendida por táxons atuais e muitos, como vocês puderam ver, mas muitos táxons extintos. E a monofilia do grupo ela é sustentada pela presença da semente, claro, mas também pela produção de madeira, crescimento secundário do xilema e a formação de casca, bem como a ramificação axilar do caule. Então, nós temos 3 sinapomorfias que definem o grupo. Além disso, em relação à produção de madeira, alguns grupos, como as licófitas gigantes, possuíam uma produção limitada, já que elas não faziam a produção de xilema secundário. Diferentemente das progimnospermas e as samambaias com sementes, que possuíam tronco. Por fim,
Acreditava-se que as sementes teriam evoluído 2 vezes dentro do grupo das espermatófitas, e tudo dependia de qual o ancestral comum que dava origem àquele grupo. Então, de um lado nós tínhamos plantas com sementes globosas e folhas pinnadas, como as cicas, e outro grupo com sementes achatadas, chamadas de platespérmicas, que apresentam as folhas aciculares, como os pinheiros. Contudo, as análises filogenéticas atuais não sustentam mais essa hipótese, essa teoria, e o que nós temos é que a platespermia, a semente achatada e as folhas aciculares são respostas às condições do meio ambiente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!